Olá, muito bem-vindo. De antemão, grato pela sua audiência. Estamos começando mais um Entrevista Coletiva e no programa de hoje estamos recebendo o Eduardo Mahon, advogado, presidente da Academia Mato Grossense de Letras. Muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Cláudio, Deise, estou aqui à sua disposição. O tema de hoje é a produção literária no Mato Grosso. Vamos conhecer um pouquinho mais do que vem sendo feito, o trabalho na Academia Mato Grossense de Letras. E como é de costume, para situar o telespectador, o nosso entrevistado, e ter um programa mais harmônico, a gente faz uma pequena introdução que eu passo a ler. A tradição literária mato-grossense é forte. Estevão de Mendonça, José de Mesquita, Dom Aquino, mais recentemente Manuel de Barros, Ricardo Guilherme Dick, Antônio Sodré, Marta Coco, Lucinda Persona, enfim. São tantos que, para não ser injusto com os escultores da palavra, eu vou parar por aqui. Como na produção fonográfica, a literatura também vem sentindo o impacto da internet. Seja na distribuição, seja na própria linguagem, a grande rede coloca o autor e o leitor no mesmo patamar, ou no mínimo, no mesmo canal de comunicação. Hoje podemos comentar praticamente o texto de qualquer autor do mundo diretamente a ele. Com tamanha vitrine, os hábitos de leitura ainda não estão tão populares quanto deveriam. Basta reparar na enormidade de zeros divulgados na redação mais recente do Enem. Só escreve bem quem lê. E quando falamos ler, não queremos dizer as mensagens do WhatsApp. Recebemos hoje no estúdio o atual presidente da Academia Mato Grossense de Letras, instituição que caminha para os 100 anos, já que foi fundada em 1921. Eduardo Mahon é um dos mais novos presidentes dessa casa e vem fazendo um grande trabalho, devolvendo oxigênio e força para a guardiã da cultura mato-grossense. Mahon é advogado, professor, escritor, está lançando um livro, outros, 2 livros esse ano, Mais Mahon? 2 esse ano. Mais 2 esse ano. Queria saber, assim, desse local privilegiado em que você se encontra, né? Como é que anda a produção editorial mato-grossense? Ela passa necessariamente pela Academia Mato Grossense de Letras ou, por exercício, o senhor se coloca na posição de acompanhar mais de perto isso? Veja, como você falou, eu sou advogado. E esse universo literário acontece por mim, é uma necessidade minha escrever, mas agora, na posição de presidente da academia, passa muita coisa na minha mão. As editoras de Mato Grosso e até de fora mandam para a academia para que a nossa biblioteca receba esses livros e muita coisa acaba passando pelas mãos da curadora da casa, professora Elizabeth Madureira, do secretário, professor Fernando Tadeu, ou as minhas mãos, presidente da academia. Então, a academia, é bom que a gente diga isso, porque ela não é crivo de nada. Entende? A academia, ela não se predispõe a ser um cultor da palavra e nem o imetro da literatura. E nem o imetro da literatura, porque isso é muito chato. Tem muita gente extraordinária que nunca pertenceu à academia e não é por causa disso que deixa de ser extraordinária. Por exemplo, você disse o Dick. O Dick nunca foi da academia. Mas você disse, por exemplo, o Rubens e o Estevão de Mendonça, e os dois foram grandes acadêmicos. O Estevão, fundador, eu estou sentado na cadeira dele, e o Rubens de Mendonça, um sujeito que faz centenário esse ano, escreveu 40 livros. Por outro lado, o Vladimir Dias Pino não foi da academia, e nunca quis ser, mas o Silva Freire, o maior parceiro dele, foi. Então, você disse muito bem, a academia não está para ser imetro da literatura. Eu vou até usar isso daí, vou dizer que é meu. À vontade. Muito bem, Joia. Bom, e como tem sido esse trabalho na academia? Eu costumo acompanhar a cultura, já fui editor de cultura de jornal, então a gente sabe um pouco o ressentimento que paira no ar. Demais, demais. Quer dizer, a academia é um lugar onde se encontram os advogados, mas nem tanto os escritores. Demais. Como Agora, é deixa isso? eu explicar isso, Cláudio. Todas as críticas, elas todas merecem respeito e a maioria delas tem um fundo de verdade. Vamos fazer uma retrospectiva da academia. Ela foi fundada em 21. José de Mesquita, que é o grande articulador da academia, nasceu em 1892, ou seja, ele tinha 29 anos. Mas ele era o quê? Ele era um advogado.
Só que o que eu costumo falar é que ele era conjunturalmente advogado. O sujeito era um gênio, mais de 200 publicações. Eu acho que o maior intelectual do século XX de Mato Grosso era o fundador da academia. O José de Mesquita também foi desembargador. E chamou, quer dizer, é um centro de gravidade, porque são pessoas, quer dizer, somos falíveis. E chamou uma trupe de intelectuais que eram excelentes intelectuais. Então, Virgílio Correia, nós temos o próprio Estevão de Mendonça, são grandes intelectuais, mas são intelectuais desta época formais. Então, o que acontecia? A academia tinha um acervo cultural, um feedback cultural muito forte, mas era, entre aspas, institucionalizado. Então, com o tempo, o que aconteceu? Qual é o fenômeno que aconteceu no que eu chamo de intermezzo da academia? Que é da morte de José de Mesquita em 1961 até 1990, quer dizer, esse intermezzo da academia. O que aconteceu? Aconteceu que a academia foi se distanciando da cultura popular. Quando você fala que existia ressentimento, havia. Por quê? Porque esse pessoal que produzia os grandes poetas, os poetas populares do Porto, os poetas populares da Praça da Mandioca, os poetas que eram poetas até anônimos, como o Sodré, por exemplo, eles não entraram na academia. Aí ficou uma coisa assim, a cultura popular na praça, a cultura popular nos jornais e a academia como um Olimpo parnasiano. E isso está errado, porque o modelo da academia era esse. Vamos lembrar que um dos fundadores da academia era Dom Aquino. O Dom Aquino era um religioso. Então, ele cultuava o parnasianismo. Nada contra, muito ao contrário. Se Dom Aquino não fosse daqui, ele seria provavelmente um Olavo Bilac no Brasil. Então, de tanto talento que esse homem tinha, pertenceu à Academia Brasileira de Letras. Agora, a academia ficou fechada por algumas razões. Primeiro, por causa do formalismo que as pessoas tinham, isso é inerente, e depois por causa dessa aura de metro de literatura. Não, o que presta e o que não presta passa por aqui ou nós avaliamos. Quem está aqui é reconhecido e quem não está, não é. Então você está coberto de razão. Qual é a nossa missão? A nossa missão é desmistificar isso. Agora, como é que a gente faz? Abraçando a cultura popular. Foi para isso que a nossa diretoria se propôs. Abrir 10 vagas, faltavam 10 vagas para completar 40, e tentar ver se a gente se inclina a uma literatura mais acessível, uma leitura popular, não deixando, claro, de lado tradição, culto pela língua portuguesa, nada disso. Mas um enfoque mais popular. E quais são os critérios para entrar nessa academia? O que muda tudo isso? É muito claro do ponto de vista dos acadêmicos que são eleitores. Mas como é que funciona na prática? A gente publica, é sempre público, a gente publica as vagas de quem foi a cadeira, quem é patrono, quem foi o último ocupante. As pessoas interessadas têm um prazo de 30 dias, geralmente, se inscrevem, entregam, depositam os seus livros, preenchem um formulário de inscrição, pagam uma taxa de inscrição, está lá feita a inscrição. Depois, o presidente nomeia uma comissão de 3 acadêmicos, fazem uma análise das obras, eu copio e mando para todos os acadêmicos, não importa aonde eles moram. Mando. Eles avaliam, quem mora fora vota através de correio. E quem mora aqui, a gente se reúne um determinado dia, em assembleia extraordinária, para fazer a eleição. Feita a eleição, os votos são descartados, são queimados, a assembleia se reúne, é sigilosa, não se pode participar dessa votação, como diz os acadêmicos, conclaves, conforme no Vaticano, tem toda essa mística um conclave ainda, da academia. Conclaves e tal. E aí se anuncia depois publicamente, através também de jornal, o resultado da votação. E de que forma, Eduardo, que as pessoas, assim, o cidadão comum, tem
algum benefício da existência da Academia de Letras Mato Grossense? O cidadão comum, eu digo assim, o cidadão que não está ligado à literatura, mas que de vez em quando ele vai lá na livraria, compra algum livro ou outro. Essa era a preocupação, responder essa pergunta. A minha pergunta que eu fazia a mim mesmo e comecei a fazer para a sociedade é: para que serve uma academia de letras? Para que serve isso? Para que serve um conjunto de intelectuais reunidos? Bem, antigamente era simples a resposta, era simplesmente cuidar do preciosismo linguístico. Era uma resposta simples. Mas não é só isso. Na verdade, a academia tem que ser, e eu acho que começou a ser, um centro cultural. Para que a Academia de Letras? A academia vai reunir uma série de feixes literários, como você me perguntou, Cláudio. O sujeito que é modernista, o sujeito que é pós-moderno, um cronista, um romancista. Onde se lançam os livros? Muitos livros são lançados lá. Esse já é um ponto. Onde se divulga livro? Ali. Onde se discute literatura daqui? Poucas universidades. Tinha uma cadeira da Unemat e essa cadeira foi extinta. Agora é literatura brasileira, não tem literatura regional. Então, um dos poucos nichos de discussão, palestras de literatura daqui, é numa academia de letras. Então, o DIC, que nunca participou, nunca foi membro da Academia de Letras, ele sempre lançou seus livros lá, porque o DIC... Não, eu acho que ele nunca lançou lá. Ao contrário, como o Cláudio até bem pontuou, me parece que havia uma certa distância entre a produção do DIC e a produção eminentemente acadêmica. Eu não sei se você sabe, até o Silva Freire tinha uma certa resistência com a academia. Um grande parceiro da vida dele, Vladimir Dias Pino, é anti-acadêmico. E quem convenceu o Silva Freire a entrar na academia foi a mulher dele, Dona Leila. Não, o Freire, acho que é importante você entrar, porque a sua obra será realmente lembrada, nem que seja pelos critérios acadêmicos. Do meu ponto de vista, funcionou muito, porque no final das contas, Silva Freire virou um ícone do concretismo, da modernidade, do intensivismo em Cuiabá. Também por conta da academia. Claro, também é o talento dele, mas também por conta da posição dele na academia. Eu uma vez li um artigo na Folha de São Paulo, em viagem de São Paulo a Cuiabá, interessante, comparando Dick a Machado de Assis. E ele nunca entrou. Não, esse que é o grande, as pessoas ficam perplexas. Não é para estar, porque para entrar na academia é preciso se submeter a um critério de avaliação acadêmica. Tem intelectuais que nos olham e falam: não, mas nós não precisamos nos submeter a isso. Quer dizer, cada cabeça uma sentença. Não é entrando na academia que a obra se torna melhor. E agora, voltando àquela questão da aproximação com a sociedade, existe algum trabalho, por exemplo, das escolas, universidades visitarem a academia, ou a academia, por meio dos seus membros, visitar essas instituições para levar o conhecimento? Esse é a nossa menina dos olhos. Por quê? Quando a gente assumiu, primeiro a gente reformou o espaço. Reformar o espaço é uma coisa importante. Você vai receber bem alguém, é preciso um espaço, cuidado. Então reformamos o espaço e começamos a mandar ofícios a uma série de escolas que têm nome de acadêmico. Então, Ubaldo, Dunga Rodrigues, Silva Freire, várias escolas, Rubens de Mendonça, Estevão de Mendonça, várias escolas que são batizadas com os nomes, e outras escolas tradicionais, públicas ou particulares, não importa. Bem, começamos a ter um retorno disso. Então, várias escolas particulares e tantas outras públicas foram para a academia em caravanas, cada qual de 100 alunos. Então a gente recebeu uma moçada de 6 anos até 18 anos. E universidades? Recebemos alunos de História da Federal, recebemos alunos de Letras da Federal, recebemos alunos de Letras da Unemat, em várias posses, além de pesquisadores de mestrado e doutorado.
Quem quer falar sobre a Guerra do Paraguai? Aonde pesquisa? Na Casa Barão de Melgaço. É que tem um maior acervo sobre a guerra e sobre o Barão de Melgaço, em Mato Grosso. Nesse sentido, Eduardo, a biblioteca está aberta ao público? Está aberta ao público. Visitada, sim, está aberta. Olha o nosso problema. Nós não temos repasse de 1 centavo de verba pública. Eu ia chegar nisso. Quer dizer, como é que a academia se mantém? Quer dizer, ela tem verba própria, não tem? Não. Isso é um problema danado, Cláudio, porque nós mantemos... O Casarão esse ano, 2015, faz 240 anos. O Casarão é de 1775. Como é que ele se sustenta? Um repasse de verba pública, nem 1 centavo. Nós somos instituição privada, então a gente, para receber verba pública, é preciso de projeto. Geralmente os nossos projetos são livros. A gente tem recuperações periódicas de 10 em 10, de 20 em 20 anos, mas aí sim, com dinheiro da União, do IFAM, não é muito estadual, não é muito municipal. Não diria que não é muito, não é nada. Como é que a gente se mantém? Dinheiro próprio. Isso é um sacrifício danado, porque imagine você manter um casarão em plena Barão de Melgaço com voluntários da pátria, daquele tamanho, com verba própria. Enfim, a gente se cotiza e tenta fazer uma manutenção adequada. Se eu não me engano, Eduardo, teve um projeto para os pontões de cultura. Pontos de cultura. Não, pontões. Sim. Porque assim, a gente tinha ponto de cultura, era uma verba de 80 mil reais, e você tinha o pontão, que era uma coisa maior, que era um etc, centro de referência cultural para outros pontos de cultura. Sim. Eu não sei como é que está efetivamente hoje no governo federal, quer dizer, mas não seria o caso, de repente, de buscar... estamos buscando uma aproximação com a população, se posicionar como um centro de cultura. Eu vi que a agenda desse ano está, de certa forma, encaminhada, com cursos, já tá fechado, capacitação. Então, é um caminho? O ponto de cultura, alguns anos atrás, se instalou na biblioteca da academia por intermédio da professora Elizabeth Madureira. Mas depois acabou também. Quer dizer, foram 3 anos. Eu não sei porque complicação de repasse. Foi administrado pelo Instituto Histórico e não pela academia. Correto. Então fizeram uma máquina de digitalização, enfim, mas isso não impactou grandemente organizar a biblioteca um pouco, mas não impactou grandemente a administração e o recurso para a manutenção da casa. Agora, voltando naquele esforço de comunicação. Qual é o nosso grande esforço de comunicação? Eu sou obcecado por comunicação. Nós fizemos uma fanpage. Você estava falando da questão do WhatsApp, mas eu acho o seguinte, que a gente não pode simplesmente abandonar o WhatsApp. Não pode abandonar o Facebook como uma ferramenta essencial de comunicação contemporânea. Ao contrário, a gente tem que colocar, em vez de usar simplesmente para fazer piada, para fazer brincadeira, a gente tem que tentar ser inteligente de usar essa bruta comunicação para... mais democrática. Uma mais democrática possível, que é de graça, de modo a criar conteúdo, e um conteúdo que leve você a ter interesse por um determinado ponto. Então, qual é a pergunta aí? Como nós, academia, seduzimos uma pessoa de 16 anos, de 14 anos, de 20 anos, uma pessoa que não tem ligação com as coisas daqui, como é que a gente seduz essa pessoa para começar a ter esse contato, essa admiração, esse fascínio? Você não lê um livro sem fascínio. Então, você jamais abandona a internet para ler um livro se o livro não for muito interessante. Jamais você faz isso. Você abandona com 5 páginas o livro. Hoje a gente precisa ter muito talento para tornar um livro interessante. Concorrer o livro com outras plataformas de comunicação. Então, nós lançamos a fanpage da academia, nós lançamos o site da academia, que não havia, o site é lotado de vídeo. Esse vídeo nosso, por exemplo, vocês disponibilizam para mim, a gente coloca na íntegra no site. As posses, eu quero divulgar um discurso de posse, Cláudio, mas antes de você ler o discurso de posse, com essa pós-modernidade, é necessário que você veja a fotografia. Quer dizer, a nossa leitura hoje é uma leitura muito mais imagética do que aquela leitura formal que a gente tinha. Até a poesia mudou daquele sistema métrico para um sistema assimétrico. O haikai, que eu adoro, que é uma técnica de poesia japonesa, em 3 linhas,
ganhou o Brasil, acho que ganhou o mundo, porque é muito difícil fazer uma poesia com 3 linhas, mandar uma mensagem provocativa. Tudo mudou, Cláudio. E é necessário que a academia siga essa mudança. Nesse sentido, quer dizer, o senhor acredita que a internet em si afetou a linguagem? Ou a linguagem ela já estava numa busca de um eterno retorno? O senhor falou assim, não, ela está hoje mais imagética, né? Ela já foi imagética e, teoricamente, ela está voltando a ser. Já foi, né? já foi. Nós, muito antes de termos caracteres verbais, tínhamos os não verbais. Claro, já foi. E aí, sim. Eu quero deixar o nosso espectador querendo saber a resposta também, porque nós vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos já já. Olá, estamos de volta com Entrevista Coletiva. No programa de hoje, estamos falando sobre a produção literária no Mato Grosso e a literatura na contemporaneidade. Está conosco aqui Eduardo Mahon. E para você que está chegando, eu deixei uma pergunta para o Mahon no primeiro bloco sobre a questão da linguagem. Quer dizer, ela já foi não verbal, né? Virou verbal. E está voltando ao não verbal, de certa forma, com a imagética, com toda a iconografia, enfim, que vivemos hoje. E eu quero saber a sua compreensão desse processo. Quer dizer, um processo de eterno retorno mesmo? Ou é um processo novo que a gente está vendo com o suporte, a plataforma, a tecnologia influencia essa linguagem? Como é que é? As pessoas sentam pau na linguagem afetada pela tecnologia, mas não sabem de muita coisa. Por exemplo, a linguagem, a palavra escrita, ela corresponde a menos de 10% da linguagem humana. Ela é a mais sofisticada, mas ela corresponde a uma pequena parcela da nossa interatividade enquanto humanos. Nós somos muito mais fonéticos, muito mais visuais, imagéticos do que propriamente escritos, basicamente falando. São símbolos criados por nós mesmos. E o símbolo é mais difícil. É preciso incorporar essas mudanças e ter inteligência de não brigar com elas. Isso é uma burrice, você brigar contra a internet. Não é a internet que está empobrecendo a linguagem. Eu acho que é falta de talento da nossa geração repassar o sabor da palavra para um rapaz que tem para um menino que tem 8 anos, para um menino que tem 7 anos. E a própria plataforma ainda não absorveu completamente a sedução da literatura. Agora, com essas novas linguagens, é que está vindo Pílulas de Machado de Assis. Começou agora. Pílulas de Eça de Queiroz. Pílulas de Proust. E agora. Implantando pílulas de alguém que, colocando o nome de gente importante, que eu e Cláudio outro dia discutimos Shakespeare. É difícil você ler, por exemplo, o Hamlet, um rapaz de 10 anos. Mas é interessante você puxar um trecho e trabalhar com esse trecho, com a beleza, ou com a graça, ou com a ironia. E esse cara de 10 anos, esse menino de 10 anos, menina de 10 anos, vai olhar aqui e vai falar assim, puxa, interessante, de onde veio? Se a gente não tiver talento para seduzir um adolescente, uma criança, não adianta, porque nós não conseguimos competir com as mídias hoje atuais. Mas era a mesma coisa, Cláudio. Essa discussão é uma discussão burra, porque era a mesma coisa na década de 40, de 30, com o rádio. As pessoas falavam do rádio. Gente, mas você só ouve rádio. Você tem que sair do rádio para ler. Aí vem a televisão. Você só vê televisão. Nada contra nem a televisão, nem o rádio, nem agora a internet. A gente precisa ser inteligente para usar essa nova plataforma de conhecimento, de informação, de comunicação, de uma maneira inteligente. Assim como colocou McLuhan, né, em relação que os meios são extensão
do homem e devemos é aproveitar. Feito por nós, ora bola. Exatamente. Uma coisa que eu gostaria de aproveitar é já adiantar, abril aí a gente vai ter livro novo para ler. Olha só, O Cambista, que vai ser lançado em abril. E eu estou sabendo que não tem muito de Cuiabá aqui no Cambista, do Eduardo Mahon. O que tem para a gente aqui, além dos nomes eslavos que já eu observei no São livro? todos nomes do leste europeu. Eu quis descontextualizar daqui, até mesmo do Brasil, que eu acho que o tipo dessa história não combina muito com o nosso jeito de ser. Cultural. Não sei, me bateu na cabeça uma coisa que não combina. Eu queria um ambiente frio, eu não queria um ambiente... Eu queria um ambiente soturno, não queria um ambiente brasileiro, enfim. É muito menos cuiabano, nada contra, muito ao contrário. Mas é a história de um rapazinho, um cara muito bom, que entra numa empresa de penhores, e em vez de penhorar relógio, joia, como é um penhor normal, a empresa penhora segredos. Então, qualquer cidadão precisando de dinheiro, com um bom segredo, chega no balcão, conta um segredo ele é avaliado por avaliadores, essa empresa paga o segredo e de duas uma, ou você resgata o principal ou paga juros, ou o segredo vai ser desapropriado, como acontece com o penhor, para a empresa. Ocorre que a trama do livro é o seguinte, o rapazinho que se emprega tem um segredo dele dentro da própria companhia. Então o livro é uma trama de como o rapaz consegue lidar com o segredo dele mesmo, trabalhando numa empresa de penhor de segredos. Então é um bolo, é um romance, feitos em flash, capítulo de 3, 4 laudas, tem que ser muito, do meu ponto de vista, tem que ser muito rápido. Eu penso muito em cinema, penso muito em teatro, a narrativa rápida para escrever. Eu acho que esse livro eu gostaria de seduzir o leitor, como é que esse rapaz vai sair dessa encrenca que ele mesmo se meteu. E essa inspiração que veio do leste europeu tem alguma coisa assim bem familiar para nós, mato-grossense, que é esse subtítulo aqui, escrito Garimpo. O garimpo, que eu acho que esse capítulo fala de como os cambistas, como eram chamados os empresários de segredo, como eles peneiravam o segredo da população. O que era muita pedra bruta, mas de vez em quando tem segredos que as pessoas contam e não sabem que é tão importante, e essas empresas, elas captam segredos e negociam segredos. Então imagine, são segredos empresariais, segredos políticos, segredos pessoais, segredos que para você pode valer 1.000 salários, mas para uma outra situação vale 1 milhão. Quer dizer, então os cambistas ganham dinheiro com segredos alheios. E isso, no final das contas, é um pesadelo. Se você pensar que uma sociedade possa fazer isso vira uma coisa surreal e, no final das contas, é um pesadelo para a sociedade viver isso. Você tem um segredo seu negociado por mim. Quer dizer, você começa a ficar refém de um sistema onde nada é privado. Agora me conta outro segredo. Quando que o Cambista vai ser lançado? Vai ser em abril? Onde? Eu não sei exatamente. Como? Eu tenho que ver com a editora, que é o Ramon Carlini, com a Carline Caniato. Eu acho que vai ser em abril. Está previsto para abril? Eu penso que vai ser em abril, na primeira quinzena. Eu imagino que tem um monte de gente já querendo saber o seu segredo. Olha, o livro você vai acabar o livro feliz, mas absolutamente frustrado, porque, como eu digo, o escritor não tem obrigação de dar resposta nenhuma. Então você vai da primeira página até a última e eu não tenho obrigação de dar resposta alguma. É você que se vira com a sua leitura. Com a sua imaginação. Com a sua imaginação. Quem é quem fez o quê, isso é um problema do leitor. Eduardo, mudando um pouquinho de assunto e aproveitando seu conhecimento, eu sei que você também deu aula, ou dá aula ainda como professor, ou parou? Dou palestra, mas né? hoje não mais aula. Mas como, quer dizer,
com esse conhecimento da educação, nós estamos chegando agora ao centenário do Gervásio Leite, que tem os 100 anos de educação em Mato Grosso. Sei até que você tem uma parceria com a professora Marília Beatriz também, né? Claro, uma grande acadêmica. Exato. Então, eu queria ouvir do senhor um pouquinho, como é que o senhor está vendo, assim, já que abriu um pouco a academia também para as escolas, como é que o senhor está vendo a educação pública hoje, especialmente no quesito literatura, português, né? Que a gente viu essa grande bomba no Enem, né? O senhor tem alguma posição clara, alguma sugestão para os nossos governantes, para os nossos deputados, de projetos, de possibilidades de uso do conhecimento de uma maneira a seduzir, a encantar? Olha, é muito ruim a educação. Por quê? Basicamente, a educação é feita por professor. Assim, vamos ser muito franco. Quem faz a educação e quem seduz uma sala é o professor, não é um computador. Então, você, Cláudio, você, Deise, se lembra até hoje dos grandes professores. Com certeza, que inspiraram... São pessoas que vivem no nosso coração. Pô, essa pessoa... Tem gente que opta pelo caminho profissional por causa de um professor. Não, eu vou ser advogado, eu vou ser jornalista, eu vou ser, enfim, por causa de um professor. Então, o problema é o professor. Mas ele não deveria ser o problema, deveria ser a solução. Agora, o Estado pouco investe no professor. E eu não estou falando apenas de salário. Salário, principalmente. Qualificação? Salário, principalmente. Agora, a qualificação. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu lancei o Cambista. Esse livro... não porque seja meu, vamos imaginar que seja de Di, que seja de... Tem que chegar ao professor. Agora, tem que chegar ao professor na casa do professor. Porque senão não adianta, ele não vai gastar 30, 40, 50 reais em 4, 5, 10 livros, sendo que ele tem uma família para sustentar. Quer dizer, o Estado deveria, né, dar um suporte muito grande para o professor. Não dá. Então o professor fica empobrecido e não tem instrumentos suficientes para seduzir os seus alunos. Isso é uma ideia para uma política pública na área da literatura? Não tem Vygotsky, não tem Piaget do mundo que resolva um professor sem conteúdo. Não tem. O professor pode ter a melhor técnica do mundo didática, mas se ele não tiver um conteúdo mínimo, uma base intelectual, uma base cultural mínima para usar de todos os instrumentos, seja de interação, construtivos, ele não consegue, porque não tem conteúdo. Agora, falando de Assembleia Legislativa, qual seria e é uma coisa que nós vamos brigar, inclusive, depois da eleição da mesa na Assembleia, uma coisa importantíssima que a Assembleia deveria fazer. Fazer uma lei, e já existe, regulamentar essa lei dizendo o seguinte: no ensino público estadual mato-grossense deve haver obrigatoriamente 3 cadeiras: literatura de Mato Grosso, história de Mato Grosso e geografia de Mato Grosso. Cláudio, não é pedir demais. Os professores inicialmente deverão ser qualificados e futuramente, claro, cada qual formado na sua área. Mas, inicialmente, para mim, é importante. Por quê? Porque o sujeito que vai dar literatura de Mato Grosso, ele vai consumir o quê? Ele vai ser obrigado a se especializar, se imiscuir na questão literária de Mato Grosso. Então, ele vai pesquisar. Vai ter que ter uma plataforma para ele dar aula, uma ementa para ele dar aula. Só isso. Segundo, no exame da UNEMAT, no vestibular da UNEMAT, cair questões sobre literatura de Mato Grosso. Só isso garante a venda de livros de Mato Grosso. Por quê? Se eu coloco no edital, vai cair o DIC, só isso garante uma edição extra do DIC. Vai cair a Marta Coco. Nos concursos públicos já é... Lucinda Persona, mas isso não já muito... existe. Mas não muito... não de uma maneira muito... direcionada? Não. Vai cair Manuel de Barros. Olha, são os seguintes autores, 2 pontos. Tal. Não tem isso. A Assembleia, se fizer uma lei e fiscalizar a aplicação dessa lei, ela vai ter feito um favor para gerações de moleques que vão se tornar pessoas mais
mais interativas com o próprio meio literário contextualizadas daqui. Ao seu cenário. Agora, tem uma colocação, assim, uma coisa que me incomoda já há um tempo. Por exemplo, a Elizabeth Madureira. Sei. A historiadora. Ela te incomoda? É minha vice. Não Não me diga incomoda isso. no sentido que ela tem um livro Maravilhoso. sobre a história de Mato Grosso. Maravilhoso. Extraordinário. Maravilhoso. E isso não está, até onde a minha ignorância permite ir, não está disponível nas escolas. Por quê? Isso que eu eu explico. Porque Né? antigamente havia o vestibular. Quer dizer, Que não tinha... O vestibular da Universidade Federal de Mato Grosso, o que fazia? Cobrava, não sei se você se lembra ou sabe disso, cobrava história geral, história do Brasil e tantas questões da história de Mato Grosso. Qual era o livro mais vendido em Mato Grosso? O Processo Histórico de Mato Grosso. Elizabeth Madureira, se não me engano, a Volpato, Luísa Volpato. Fenomenal. Agora, por que não tem mais demanda? Número 1, não tem cadeira de História de Mato Grosso na educação básica. Por isso que o livro parou. Número 2, não se cobra isso em exames de serviço público, de acesso ao serviço público ou exames vestibulares. O Enem não tem regionalismo. Então, aí o que acontece? Uma grande escritora, uma excelente pesquisadora, como Elizabeth, eu incluo Fernando Tadeu, também inspirou, inclusive, a Mangueira nessa questão do trem, se o trem chega, se o trem não chega. Esses pesquisadores, eles não são aplicados. Marta Coco, literatura infantil, Lucinda Persona, poesia, Ivens Scarfe, um grande poeta. Bom, é um nicho muito pequeno, a tiragem é 1000 livros. Se você coloca isso no exame obrigatório para acesso ao serviço público ou para acesso à universidade, sabe, esses 1000 livros se transformam em 10.000. Basta tratar essa questão com uma lei e com muita inteligência por trás da lei. a questão da produção literária, no Brasil especialmente, ela vive um problema de escala, né? O senhor acabou de colocar. Eu não sei qual foi a tiragem do livro 1000. do Cambista. Sempre 1000, mesmo assim, é grande. tiragem padrão. Enorme. E sofremos para vendê-la. Demais. Quando a gente fala França, Estados Unidos, as tiragens padrões, 50 mil, 100 mil. E nós estamos falando de uma indústria Mas de evidentemente escala. que isso é book, isso é best-seller, né? Isso, claro. Isso é escala. Né? Eu comprar 10 resmas de papel custa R$100. Para eu imprimir 100 resmas de papel, vai custar 12. Quer dizer, é escala. Sim. Os nossos jornais têm uma tiragem muito pequena, ridícula, muito pequena. Né? E então, não auditada. Como é que a gente faz isso? Quer dizer, nós estamos numa sinuca de bico. Como o governo, eu acho que o governo, a gente precisa dar a César o que é de César. O governo de 12, 15 anos atrás se sensibilizou dizendo que, olha, o governo, o Estado, precisa ter uma atitude proativa social. E, de fato, foram criados vários mecanismos de atividade proativa. No começo do start desse mercado consumidor novo que surgiu no Brasil, foi sustentado por uma base de irrigação de programas sociais. Se o Estado não se movimentar para dar esse start também em educação e cultura, lamentavelmente, o mercado ele é um mercado muito reduzido. Eu não diria nem na França. Você vê, o mercado de Buenos Aires, o mercado da Argentina, é muito mais forte que a América Latina inteira em Buenos Aires. Buenos Aires, em cada esquina, tem uma grande livraria com autores, inclusive nacionais, vertidos em espanhol. Pouquíssimas obras em espanhol nós temos acesso aqui. Nós somos uma ilha de português. Pouquíssimas traduções. O Nobel de Literatura, agora, ele tem uma única tradução, que é um livro infantil. Você pode reparar, quem ganha o Nobel de Literatura, aquele Günter Grass, ele teve pouquíssimas. Depois que foi reeditar o Tambor, a gente tem uma interação brasileira muito pobre com o mundo. A gente não sabe o que está acontecendo no mundo, quem está escrevendo no mundo e quais são as técnicas, porque as nossas traduções, como você está dizendo, a tiragem é um público leitor muito
muito seletivo e muito pequenininho. Será que a sombra da música brasileira não atrapalha um pouco a literatura? Não. Em Qual quesito música brasileira? do cenário internacional? Essa MPB, não é? A Que MPB, é de tão a bossa qualidade, nova, né? quer dizer... Não, eu acho que o que não se fez em literatura, se fez em música. Bom, música é mais popular. Você senta num boteco e canta, senta num apartamento e canta. A gravação de um CD e de um LP é muito mais fácil que a produção de um livro. Mas não importa. Importa que a iniciativa privada careceu de talento para seduzir. A literatura passou a ser uma coisa chata, isso é a culpa dos literatos. E, por outro lado, o Estado não se mancou ainda que precisa ter política pública, não só para a comida, mas para a cultura também. Eu acho que o cartão de cultura vem em boa hora, apesar que as pessoas vão gastar com o que bem entendem e nem sempre é aquilo que a gente gostaria que elas gastassem. Não tenho uma opinião formada sobre isso ainda. Nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da programação da Academia Mato Grossense de Letras para esse ano. Né? Eu sei que tem um curso de literatura, falar um pouquinho dos dados que o senhor tiver e que alguma coisa, porventura, que a gente não tenha tocado, que o senhor considere relevante, também trazer. Fique à vontade, o microfone continua aberto. Bem, vamos lá para ver se eu me lembro de tudo. No dia 25 de fevereiro, abrimos o ano acadêmico com a continuidade dos festejos do centenário de Rubens Mendonça. No dia 28, nós temos a eleição dos 4 novos acadêmicos. No dia 7 de março, quer dizer, aos sábados, nós começamos, modéstia à parte, um dos melhores cursos de literatura já dado aqui no estado de Mato Grosso, com mais de 10 doutores em literatura, alguns pós-doutores na academia, 7, 14, 28 e 8 de abril. Temos ainda a abertura do centenário do Gervásio Leite, no dia 19 de junho, além de 4 posses até agosto. Vamos fazer reforma através de um projeto aprovado na União, por meio do IFAM. Estamos trabalhando várias atividades, vários eventos dentro da própria academia, inclusive, quem sabe, o Morar Mais, que é uma iniciativa privada que está pretendendo ir para um anexo da academia. Mas, assim, as pessoas que estão nos assistindo... Existe site da academia, simples, www.academia de letras MT. Existe fanpage da academia. Só falta a gente ter Twitter. O resto a gente tem. Está até no Facebook. Tem Facebook, tem site, tem fanpage. A gente está tentando ver se democratiza. Se eu tivesse dinheiro, eu faria pequenos especiais de 30 a 40 segundos sobre cada autor e distribuiria isso, sabe como? Por WhatsApp. Faria 100 pílulas de cada autor com trechinhos de poesia, trechinhos de crônicas, de romance, e distribuiria isso pelo WhatsApp. Cláudio, é uma ideia para a TV Assembleia, hein? Sem dúvida nenhuma. Eu faria 30 segundos, 40 segundos, mandaria isso, faz o produto, Bom, agora nós vamos passar isso para Mato Grosso inteiro. Nós já fizemos aqui na TV Assembleia, os amigos de longa data que nos acompanham aí há 10 anos, né? No começo da TV Assembleia, nós fazíamos isso. Trazíamos autores com pílulas de autores. Era o Cultura Viva. Quem sabe a gente revive. Isso é muito importante. Né? Eduardo, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Espero que tenhamos mais oportunidades também de falar mais sobre a produção literária e também sobre os seus conhecimentos de advogado, né, penal, para a gente discutir alguns assuntos que são importantes para o nosso público e que estão presentes no nosso cotidiano todos os dias. Como advogado, é muito melhor discutir literatura, porque os assuntos da advocacia são sempre muito pesados. Né? A minha atuação sempre é uma coisa muito... O senhor é pré-candidato à OAB? Sou pré-candidato, eu sou. E como é que trabalha a OAB e a academia? Isso é muito difícil. A academia, e mais 3 bebês. Pois é, eu não quero me reeleger na academia. Eu espero que a Marília Beatriz seja candidata à presidência no centenário do pai dela. Isso ficaria muito bonito.
para Cuiabá, para Mato Grosso. O pai dela o pai dela foi advogado, presidente do Instituto dos Advogados. Ele foi deputado aqui. Isso é importante, em Constituinte. Sim. Ele foi desembargador, o sujeito foi poeta, educador, e ela assumir no centenário do pai dela é uma coisa emocionante. Eu gostaria muito que ela assumisse. Esse é um ponto. Então eu não vou me recandidatar, não gosto de reeleição. Então essa não é a minha. Aí vai me abrir uma janela para trabalhar mais a questão das conexões da advocacia. Não sei também. É precipitado porque é preciso que o grupo, no final das contas, tenha consenso. Candidatos sozinho, de si mesmo, acho que nada mais patético do que isso. Então vamos esperar, vamos ver o que acontece. Agora, enquanto isso, a minha campanha permanente são com 3 bebês em casa. Essa eu estou engajado, vou esperar eles crescerem e tal. E eu acho que esse é a grande missão da minha vida. Eduardo, novamente, muito obrigado. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado, Deise, pela participação. Obrigada pelo convite. Obrigado a você que nos acompanha todo dia. Por hoje nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento em nossa programação. Continue conosco. A TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, e o que nós fazemos aqui é para você.